Eu saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa lhe abençoar você e a toda a sua família com ricas e excelsos bênçãos. Em nome de Jesus. Eu vou falar que Eva não foi a primeira mulher criada por Deus. Quero salientar que é só o meu ponto de vista, ok? Então, vou apenas expressar o meu ponto de vista que Eva não foi a primeira mulher criada por Deus. Nós temos que entender que o Gênesis foi escrito por Moisés. E de Moisés, aliás, de Adão até Moisés, tem um espaço de tempo de 2.500 anos, ou seja, 25 séculos. Então, Moisés que escreveu o Gênesis, que significa criação, ele não estava lá. Foi uma revelação que ele teve quando ele passou 40 dias, 40 noites, depois mais 40 dias, 40 noites, 2 períodos, que totalizou 80 dias, 80 noites. Então, quando ele esteve lá, recebendo a revelação de Deus, foi que Deus revelou a ele. E eu vou demonstrar no que Moisés escreveu, tá bom? Baseado no que Moisés escreveu, tá bom? Moisés esteve 2 vezes, né? A primeira subida dele foi em Deuteronômio 9:9 e a segunda subida em 9:18. Tanto na primeira como na segunda subida, nesses 40 dias, 40 noites, ele ficou sem comer pão, sem tomar água. E possivelmente sem defecar e sem urinar. Porque sim, em Êxodo 3:5 diz: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Se Moisés, na primeira vez que se comunicou com Deus, antes dessas 40 dias, 40 noites, mais 2 vezes, quando ele subiu lá no monte, Deus mandou ele tirar o sapato dos pés. Evidentemente que ele não ia defecar nem urinar lá em cima do monte, né? E Deus é tão generoso que ele não sentiu fome nem sede na presença de Deus. E aqui é uma analogia que a gente faz. Quando você vai por uma certa denominação, uma certa igreja, o ambiente está tão gostoso da presença do Espírito Santo na vida da pessoa, que a pessoa não sente nem o tempo passar. E quando o culto acaba, a celebração acaba, a pessoa, poxa, já acabou, eu queria mais de Deus, né? Então, quando Moisés estava falando com Deus, que prazer foi esse de Moisés? Que não sentiu fome nem sede? A Bíblia não diz, mas naturalmente pelo que está registrado, que ele tinha que tirar os sapatos para estar lá em cima, muito menos não deu vontade de defecar nem de urinar. E aqui entra o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele não sentiu necessidade de comer, de beber, nem de urinar, de defecar. Ficou na presença de Deus, estava tão gostoso que ele nem viu o tempo passar, de tão gostoso e prazeroso que é estar na presença de Deus, né? Muito bem. Em João 21:25 diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevesse. Amém. Então, baseada nesse texto de João, ficou algumas coisas que Moisés teve a revelação que não foi escrito nos seus detalhes, né? Porque se ele fosse escrever tudo aquilo que ele viu, presenciou lá da manifestação de Deus, da revelação, quantos livros desse ele teria que escrever para poder detalhar as minúcias do que ele viu, do que ele presenciou lá, da revelação de Deus? Então, teria que escrever centenas de milhares de livros. Então, ele só escreveu aquilo que era o principal, né? Então, por exemplo, tem muita coisa que não está na Bíblia, mas que a gente sabe que é verdadeiro e fiel. Por exemplo, a Bíblia não fala em cheque sem fundo, em cheque. Mas nós sabemos que passar um cheque sem fundo é pecado, né? Enganar as pessoas é pecado. Então a Bíblia não fala sobre a existência de cheque.
Então, muitas coisas que estão na Bíblia é só o que é o necessário para a nossa revelação. Então, e quando Moisés passou esses 80 dias, 80 noites, ele não escreveu lá em cima. A primeira vez que ele subiu sem nada, e Deus deu uma pedra, 2 pedras com os 10 mandamentos, e desceu com essas 2 pedras. Aí ele quebrou. Como ele quebrou, ele teve que fazer as 2 pedras. Aí na segunda subida, ele já subiu com alguma coisa, que foi as 2 pedras. Aí Deus escreveu de novo os 10 mandamentos, ele desceu com essas 2 tábuas dos 10 mandamentos. Mas o livro de si, de Gênesis, ele não escreveu. Como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são os 5 livros chamados de Pentateuco, né? Os 5 livros da lei. Foi Moisés que escreveu. Ele só escreveu isso aí quando ele passou 40 anos no deserto com o povo de Israel, né? Nesses 40 anos foi que ele escreveu. E como é que ele foi se lembrar, depois que ele desceu, passou sabe lá quanto tempo para começar a escrever Gênesis? Como foi que ele se lembrou? Em João 14, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a obra do Espírito Santo está desde lá no Gênesis. Façamos homens a nossa imagem, a nossa semelhança, a Trindade de Deus funcionando, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo foi quem fez Moisés se lembrar de escrever, né? E antigamente os escritos eram feitos em pergaminhos e em papiros. Olha, antigamente os escritos tinham a forma de rolos, que eram feitos de papiro ou pergaminho. O papiro era feito de uma planta aquática e o pergaminho era de pele de animais curtida e polida. Então, quando Moisés foi escrever lá no deserto, temos que ver a dificuldade que foi para ele escrever. Porque Moisés não tinha a caneta que nós temos hoje com facilidade, né? De escrever, né? E o papel. Era papiro ou pergaminho. E a dificuldade da escrita, por exemplo, a nossa escrita é da esquerda para a direita. Já no hebraico é da direita para a esquerda. Tá? Com a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, que o original hebraico que foi escrito Gênesis, é que não existia as vogais, A, E, I, O, U. Só existiam as consoantes. Eu desafio você a pegar algum texto e escrever no português apenas com as consoantes, tirar as vogais. Você vai ver a dificuldade que vai ser. Então, quando ele escreveu, era desenhando as letras. Então, nesse desenhar, né, muita coisa ele ficou sem escrever, porque, por exemplo, você está vendo esse tamanho desse papel do A4, né? Se a gente for escrever isso no pergaminho, quantos rolos vai dar? Moisés não tinha o notebook de hoje, o computador, os teclados. Errou, deleta, volta, conserta. Ele tinha que escrever devagarzinho, pintando as letras na cor de animais, para não errar. Porque ele não ia ter como consertar o que ele escreveu, o que ele pintou lá no pergaminho ou no papiro. Eu acredito até que foi só no pergaminho, que era cor de animais, curtido, polido, que tinha mais resistência, né? Então, a dificuldade de escrever sem as vogais aí, ou só com as consoantes, né? Então, nós vamos ver aqui que Eva não foi a primeira mulher criada por Deus. Então, nós vamos ter que ler algumas coisas aqui, ó. Os animais racionais e irracionais possuem instintos inatos, comportamentos que nascem dentro deles, como sugestão de alimentos, migratório, maternal, musical, gregário e sexual. Todavia, os irracionais possuem somente instintos inatos, variáveis segundo a sua raça e espécie, não possuem razão, apenas podem ser condicionados pela repetição a determinadas coisas.
Os racionais, além de gozarem dos instintos inatos, possuem moral, ética, consciência, raciocínio e livre-arbítrio. Ok? A ordem do Senhor em Gênesis, pois está escrito: sede fecundos e multiplicai-vos. Mas somente os casais heterossexuais é que são férteis e se reproduzem naturalmente. Ok? Os animais foram criados por Deus, né, para o ser humano os dominá-los e sujeitá-los. E para o seu mantimento, o seu sustento, que é alimentação, vestuário, transporte, reflorestamento, ciência, esporte, segurança, proteção, estimação, etc. Eu estou fazendo essa premissa para você entender, porque aqui não é uma ciência exata. 2 mais 2 são 4. Você tem que ver certos textos para poder chegar à conclusão que Eva não foi a primeira mulher criada por Deus, ok? Então, você tem um pouco de paciência, por favor, para poder a gente chegar à conclusão. Até os animais na arca de Noé tiveram que entrar o macho com a sua fêmea. Gênesis capítulo 7, versículo 2, né, que foi antes do dilúvio, eles tiveram que entrar na arca, esses animais. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Versículo 9. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Versículo 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Bom, há uma corrente teológica que diz que Adão, antes de Deus criar a Eva, que não existiam outras mulheres, e que Adão ficou olhando a criação, ele se encantou por alguma macaca, né? Mas só que isso aí não procede, porque sexo com animais é chamada de bestialidade. A bestialidade é uma forma de relação sexual anormal, pervertida. Neste caso, trata-se de prática de ato bestial, relação sexual de homem ou mulher com algum animal. Olha o que está escrito em Êxodo, que Moisés escreveu. Êxodo 22, 19. Todo aquele que se deitar com um animal, certamente será morto. Levítico 18, 23. Não te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. A mulher não se porá perante um animal, para juntar-se com ele é perversão. Levítico 20, tu também foi, Moisés escreveu. Levítico 20, 15. Se o homem se deitar com um animal, certamente será morto, e matareis o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para juntar-se com ele, matarás tanto a mulher como o animal. Certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Deuteronômio, outro livro escrito por Moisés, Deuteronômio 27, 21. Maldito aquele que se deitar com o animal, e todo o povo dirá amém. Aqui nós vemos que a Bíblia é sagrada. E pela a Bíblia ser sagrada, é um livro santo. E não existe palavras de baixo calão. Para se falar em acasalamento, em ato sexual, ela usa a expressão juntar-se, deitar, porque é um livro santo. Se fosse um livro do mundano, ia usar uma palavra de baixo calão. Mas como é um livro santo, é Bíblia sagrada, é ainda mais escrito há 3.500 anos atrás, né? Ela usa expressões suaves, né? Juntar-se, deitar-se. Muito bem.
Além de Moisés escrever que é pecado a bestialidade e é consequência de morte, sexo com animal, porque uma corrente teológica diz que Adão estava se interessando por alguma macaca, já que o DNA do macaco é parecido com o DNA do homem, né? Chega muito próximo. Então você vê que não procede, porque isso é bestialidade. Deus condena, e a pena até de morte. E nós vamos ver em Levítico a relação de casamentos ilícitos, proibidos. Está registrado em Levítico, capítulo 18, do versículo de 1 a 18. Eu vou apenas ler alguns versículos desse texto, de Levítico, que foi escrito por Moisés. Relação de casamentos proibidos. Levítico 18, versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez, ou seja, ter relações sexuais. Eu acabei de falar que o livro é santo, né? Não usa palavras chula, de baixo escalão. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Versículo 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Ela é tua madrasta. É a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Versículo 10. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás. Ela é tua neta, porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da madrasta, né? Mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão, ela é tua cunhada. Eu estou chegando a isso aqui porque quando Adão teve sexo com Eva, nasceram filhos. E muitas pessoas dizem que o relacionamento foi entre os irmãos. Então você vê que a Bíblia condena casamento, união sexual entre irmãos, né, parentes. E a consequência disso é pena de morte para casamentos ilícitos, casamentos ilegais. Foi Moisés que escreveu, ok? Levítico capítulo 20, versículo 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, né, a madrasta, né, terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Versículo 12. Se o homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Versículo 17. Se o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela via a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Deus cobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 22, está bem escrito por Moisés. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Há uma enorme probabilidade, devido às fortes evidências textuais e gramaticais, de que Deus não permitisse que os primeiros habitantes da terra fossem fruto dessas uniões ou casamentos ilícitos, tendo sido taxados por ele mesmo de confusão, maldade, torpeza, iniquidade, imundícia, pois o castigo
Para os envolvidos seria a pena de morte. Ou seja, a multiplicação deu-se através do relacionamento entre os primos, pois em nenhum momento Deus não recrimina estas uniões. Pelo contrário, Ele abençoa e incentiva estas uniões, né, com primos. Então, essa probabilidade de dizer que de Adão e Eva, os filhos que nasceram, os irmãos se casaram com as próprias irmãs, Deus condena isso, inclusive até com pena de morte. Então, já vê que isso aí está esquisito isso. Mas vamos avançar mais nos textos, para a gente poder chegar à conclusão de que Eva não foi a primeira mulher criada por Deus, embora que Adão foi o primeiro criado por Deus, ok? O Senhor criou dois seres humanos diferentes, com diferenças anatômicas e cromossômicas, muito bem definidas, de homem e mulher, para viverem harmonicamente entre si. Por isso, dois sêmenes de homens diferentes, ou dois óvulos de mulheres diferentes, jamais conseguirão fecundar e criar um novo ser. A fecundação só é possível através de um sêmen do homem com um óvulo da mulher. Não existe um terceiro elemento genético e nem uma terceira célula sexual capaz de fecundar com o sêmen do homem macho, né, ou com o óvulo da mulher fêmea. Deus diversificou a sua criação, criou humanos e animais com sexo diferente, fez o homem com a sua mulher, o macho com a sua fêmea, e por causa disso podemos gerar filhos. O ânus nunca foi e nunca será um órgão reprodutor. Quer lembrar-se que o Senhor, quando fez animais e humanos, os fez de acordo com a sua espécie e raça. Criou cada macho com o seu respectivo órgão sexual, com seu formato de pênis, e criou cada fêmea com a sua respectiva genitália, com seu formato de vagina. Os machos com seus instrumentos de penetração ativos, e as fêmeas com a sua instrumentalidade de receber a penetração, passivas. Portanto, o ânus do homem e da mulher não foram feitos para se terem relações sexuais, mas para expelirem os excrementos, para lançar fora as fezes. Portanto, existem dois grupos muito bem definidos de humanos e de animais. Então, eu vou repetir essa parte aqui, ó. Não existe um terceiro elemento genético e nenhuma terceira célula sexual capaz de fecundar com o sêmen do homem ou com o óvulo da mulher. Existem dois grupos bem definidos. O primeiro grupo é dos homens, dos machos, e o segundo grupo é das mulheres, das fêmeas, né? Porque os animais são divididos em racionais, que são seres humanos, e os irracionais, que são os bichos. Então, o primeiro grupo é constituído de homens e de machos, que tem características externas. Quais são as características externas dos homens, né, dos humanos, dos machos, dos bichos? Eles possuem testículos e pênis, e são bem visíveis, ok? E produzem espermas e sêmen. Esse é o primeiro grupo, muito bem definido. O segundo grupo, também muito bem definido, é constituído das mulheres e das fêmeas, com características internas, vagina, útero e ovário, com produção de óvulos. Então, o primeiro grupo, que é dos homens, dos machos, possui características externas, que são muito bem visíveis, que são os testículos, pênis. Das mulheres e das fêmeas, elas têm características internas, né?
que é a vagina, o útero, o ovário. Então, você vê, aí tem o homem com seu formato de pênis. O hipopótamo também é outro tipo de formato. O elefante já é diferente. E tudo foi Deus que criou, tá bom? A girafa tem o seu tipo, formato de pênis. O macaco, outro tipo. Inclusive tem até uma característica do macaco, tem alguns deles aí, chamado de macaco prego. Por que macaco prego? Porque o seu órgão genital parece um prego. O pato tem um formato de pênis. O galo também. O cavalo, né, com seu formato de pênis, né? O boi, o cachorro. Inclusive o cachorro no acasalamento, quando ele termina a ejaculação, ele fica grudado, porque o orifício fica inchado, enquanto não dissolver, ele não desgruda. O gato, o bode, o porco, cada um, inclusive o porco tem sua característica, né? Que os seus testículos são muito bem expostos para fora do seu corpo, né? Muito mais visível do que os outros. O do boi são pendurados, que também são bem visíveis também, né? Já da mulher e das fêmeas são internos, não são tão visíveis como dos machos. Das fêmeas e da mulher você enxerga apenas os lábios, que é a vagina, é o útero, o ovário. Aí a mulher tem seu formato interno. O hipopótamo, fêmea, tem seu formato de vagina para receber do macho. A elefante fêmea, né, também tem seu formato de vagina. A girafa, a macaca, né, o macaco fêmea, o pato, a galinha, né, a égua, a vaca, a cadela, a gata, a cabra, a porca, tudo tem seu formato interno para receber do seu macho específico, né? Então, repetindo aqui, ó, não existe um terceiro elemento genético e nem uma terceira célula sexual capaz de fecundar com o sêmen do homem ou com o óvulo da mulher. Ou seja, só existe testículo, pênis de um grupo e outro lado vagina. Não existe um terceiro grupo para que possa nascer uma outra raça, uma outra espécie, o outro gênero. Não existe isso. Tá bom? Só esses dois grupos. Aliás, leva-se a crer que os primeiros filhos de Adão e Eva não foram Caim e Abel. Antes deles, muito provavelmente nasceram irmãs, conforme texto sugere. Isso aqui é a Bíblia, isso aqui é a interpretação, né? Porque as mulheres, elas não são mencionadas na genealogia bíblica. Na genealogia bíblica, apenas os homens são citados. E o primeiro filho homem, que é chamado de primogênitos. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto filho, o mais que tiver, homem, não é mencionado na Bíblia. Apenas o primeiro filho homem, que é chamado de primogênito. Primeiro, gênito, filho. Primeiro, gênito, filho. Então, é apenas o primeiro filho homem que é mencionado na Bíblia. Ora, se é só o primeiro filho homem que é mencionado na genealogia, quanto mais as mulheres não são mencionadas, né? Apenas os homens na genealogia. Em Gênesis 4:1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Aqui dá a entender que agora ela adquiriu um homem. Então, naturalmente, nasceram mulheres. Dá margem para isso, que nasceram mulheres antes, né, de Caim. Adão foi o primeiro homem criado por Deus, mas não o único. Eva não foi a primeira mulher criada por Deus, mas sim primeira e única criada da costela de Adão. Então, apenas Eva, de todas as mulheres do início da criação até os dias de hoje, de 6.000 anos, apenas Eva foi criada da costela do homem.
Então, foi a única exceção, né? E vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 20 em diante. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, aos quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra. Se multiplique as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, que são gados, bovino, equino, suíno, caprino, ovino, répteis e animais selváticos, bestas feras, cobra, jacaré, tigre, onça, tubarão, piranha, segundo a sua espécie, assim se fez. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 26. Também disse Deus: façamos porque é Pai, Filho e Espírito Santo, aqui é a Trindade na criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui não existe um terceiro ser, é só homem e mulher. Muito bem. E vemos que Deus fez os animais irracionais, que são os bichos, e os animais racionais, que são os humanos, com a sua devida característica. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma carne, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outras das aves e outra a dos peixes. Então, Deus foi muito específico, né? Na sua criação. Criou dois grupos de animais, machos com as suas peculiaridades e as fêmeas. Os machos com testículos e pênis, que são bem visíveis, e outros que são internos, das fêmeas e das mulheres, as vaginas, com ovários, com útero, né? E foi Deus que formou cada órgão sexual, tanto ativo como passivo, né? De macho, de fêmea, de homem e mulher, cada um com a sua peculiaridade. Foi Deus quem criou, ok? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, quando Deus criou o homem e as mulheres, inclusive mulheres antes de Eva, o que foi que aconteceu?
o Adão não se engraçou por nenhuma delas. Quer lembrar que neste episódio ainda não tinha existido Eva, e Eva não tinha comido do fruto da árvore proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem Adão. Se Adão já tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, logo no início da criação, de certeza que ele já teria acasalado com todas essas mulheres. Mas como não existia, vamos dizer assim, a malícia, né? Porque não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, não existia a malícia no seu coração, um pouco de sagaz, né? No seu coração, na sua índole. Se ele não, por isso que ele não teve relações sexuais com essas mulheres, porque ele não se engraçou. Mas se ele já tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, de certeza que ele já teria acasalado com todas elas. E quando Deus viu que ele não se engraçou com nenhuma delas, fez da costela dele uma mulher. O que se tira essa lição? Por exemplo, hoje em dia, tem homens que gostam de mulheres loiras, outros gostam de morenas, uns gostam de mulheres dos olhos claros, outro gosta de mulheres dos olhos escuros. Cada homem ou cada mulher tem seu perfil, seu gosto pessoal. Então Deus pegou o gosto pessoal de Adão, que já foi ele que fez, e disse: agora tu vai gostar dessa que eu vou fazer para ti, porque é de acordo com o teu gosto, né? E Deus fez a Eva para ele. Tanto é que ele disse assim, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varão, por quanto do varão foi tomado. Porque as outras não foram feitas. Nenhuma. Eva foi exceção à regra. Até os dias de hoje, as nossas mães, nossas avós, nossas irmãs não foram feitas das costelas de algum homem. Foi só Eva, ok? Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. No versículo 20, vamos ler aqui. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não tinha nenhuma que fosse do seu gosto pessoal. Por isso que Deus fez Eva com seu gosto pessoal. E nós vemos que logo no início, que Caim matou o seu irmão Abel. A notícia do assassinato de Abel, cometido por Caim, já havia se espalhado por todos os lados da terra. Gênesis capítulo 4, versículo 14. Eis que hoje me lanças, Caim, da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matará Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Ou seja, nós vimos que a relação dos casamentos proibidos, que era até com pena de morte com os irmãos, com a irmã. Se Caim matou Abel, os outros filhos de Adão e Eva que nasceram, até mesmo as irmãs que foram antes deles, já conheciam muito bem Caim. Ora, se você vive na mesma casa, na mesma cidade, no mesmo bairro, como é que você não conhece os seus irmãos de sangue, que viveram na sua casa anos e anos da sua vida, que vai precisar colocar algum sinal para que as pessoas que o vissem não matassem?
Vocês estão vendo que eu sou careca. Se eu botar cabelo, vai ter alguma coisa que vão me identificar que sou eu, o Pauron. Né? Não vai mudar muita coisa. Não precisa botar nenhum sinal escrito Pauron na minha testa. Não precisa. A pessoa já me conhece da minha casa, meus filhos, minha esposa. Então, esse sinal dá a entender que existiam outras pessoas além de Adão e Eva. Tanto é que Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, dando uma presunção de um povoado, né, de um município, né? Então, quando ele foi morar na terra de Nod, é porque existiam pessoas lá. Havia habitantes lá nessa cidade, nesse município, e que não eram da sua casa. Então, como é que Deus fez isso aí? Outros seres humanos além de Adão e Eva. Volto a repetir, Adão foi o primeiro homem. Eva não foi a primeira mulher. Para saber como Deus opera isso, vamos ver a multiplicação dos pães em Mateus capítulo 14, versículo 17. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes. E erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram, e todos saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Segunda multiplicação dos pães, Mateus 15, 33. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se lhe assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, o milagre da multiplicação dos pães, Deus multiplicou os seres humanos. Porque quando você lê a Bíblia, você dá a entender que Deus só criou um pato macho e uma pata fêmea? Só criou um cavalo e uma égua? Ou foram vários cavalos, várias éguas? Foi só um cachorro e uma cadela? Ou foram vários cachorros e várias cadelas? Eu acredito que foram vários, não foi só um, não. Então, eu acredito que Deus criou vários homens e várias mulheres. Só que Adão foi o primeiro. Mas depois de Adão, Deus criou vários outros homens. E Eva não foi a primeira mulher, criou outras mulheres antes dela. Depois dela também várias outras. Como Deus, não sei, isso aí é o poder de Deus de multiplicação. Você vê que no primeiro sinal, 5 pães e 2 peixes. Alimentou 15.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação dos pães, eram 7 pães e um pouquinho de peixe. 12.000 pessoas foram saciadas. E sobraram 7 cestos cheios de pedaços. Então, como eu disse antes, na dificuldade da escrita, não tinha vogais I ou U. Tinha que escrever da direita para a esquerda só com as consoantes. Não existia o papel, nem um computador para escrever. Então ficou muita coisa fora das escrituras. E se tudo fosse escrito, como diz, isso aqui não era o suficiente para escrever tudo que Moisés escreveu. Até mesmo Jesus, né? Seria centenas de milhares de livros para poder escrever as minúcias de detalhes. Muito bem. A multiplicação da terra após o dilúvio deu-se através da união entre os primos. Estes são considerados casamentos lícitos. E até mesmo depois da multiplicação, sabe lá se Deus não multiplicou mais seres humanos, homens e mulheres, né? Porque se a gente levar literalmente a quantidade de seres humanos após o dilúvio, que foram apenas 8 pessoas que se salvaram, que foi Noé, a esposa,
os 3 filhos homens e as 3 mulheres, 8 pessoas. Para até os dias de hoje, a população mundial acho que não chegava a 10 milhões de pessoas. E hoje nós já temos 8 bilhões de pessoas. Então, para multiplicar essa quantidade de gente, hoje não estaria 10 milhões de pessoas, se fosse literalmente essa quantidade de pessoas. De Adão e Eva, e de Noé, com a esposa, os 3 filhos e as 3 mulheres. De 8 pessoas do dilúvio, até os dias de hoje, não chegaria a 10 milhões de pessoas para se multiplicar. E hoje nós temos 8 bilhões de pessoas, né? Gênesis capítulo 7, versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis 9, 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. O casamento entre os primos das 12 tribos de Israel era abençoado e incentivado na lei de Deus, escrita por Moisés. Então, nós vemos que existiam outras mulheres antes de Eva que não eram idôneas, que não eram do gosto pessoal. O Adão ainda não tinha comido do fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E não existia o mal nele, não existia a malícia no seu coração, senão ele já tinha transado com todas elas. E Deus fez da costela, e só somente Eva colocou o gosto pessoal de Adão. Se era loura que ele gostava, foi loura, que ele criou Eva loura. Se era morena, Deus criou morena. Então criou o seu perfil físico do jeito que ele queria, tá bom? Então, esse é só meu ponto de vista, ok? Você não é obrigado a concordar comigo, ok? Então, vê que muitas coisas que estão na Bíblia é apenas o principal tópico, né? Mas ficou muita coisa de fora da Bíblia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal que não paga nada, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, familiares, uma forma de evangelizá-los, e se preferir, faça algum comentário. Deus lhe abençoe grandemente, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.